Ethan Cole era pai solteiro. 2 empregos. Uma luta impossível. Naquela noite ele fez uma escolha. A escolha errada, ou talvez a certa. Até hoje ele não sabe ao certo. 3 dias. Era só o que restava antes de um juiz decidir se ele merecia continuar com a filha. 3 dias antes do Estado poder arrancar Alice dos braços dele e entregá-la para uma mulher que já a abandonou uma vez. 3 dias para provar de algum jeito que amor vale mais que zeros na conta bancária. Mas naquele momento nada disso importava. Naquele momento ele só queria chegar em casa. Depois de 14 horas seguidas entre consertar motor de carro e servir café pra gente que olhava através dele, Ethan mal conseguia manter os olhos abertos. A tempestade caiu forte. Chuva batendo no para-brisa como tiros. Relâmpago rasgando o céu. Ele só queria ver Alice, abraçar ela, lembrar porque se matava todo dia. Foi quando ele viu 2 meninas gêmeas paradas na chuva ao lado de um carro que valia mais que ele ganharia em 5 anos. Encharcadas, assustadas, acenando desesperadas por ajuda. Ele devia ter seguido em frente. Deus sabe que problema ele já tinha demais. Mas algo nos rostos delas, aquele olhar indefeso, desesperado, lembrou ele de Alice. De ser abandonado quando mais se precisa de alguém. Então ele parou. O que ele não sabia, o que não podia saber, era que aquelas gêmeas tinham um pai poderoso. Um pai que em 72 horas entraria numa sala de audiência, sentaria atrás de uma mesa elevada e seguraria o mundo inteiro de Ethan nas mãos. Às vezes as pessoas que você salva são as que acabam te salvando. E às vezes um ato de bondade vira a única coisa entre você e perder tudo. Antes de continuar, conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. A gente ama ver como essas histórias chegam longe. E se essa história mexeu com você, dá aquele like, compartilha e se inscreve. Ethan encostou o carro, pneus chapinhando nas poças enquanto parava atrás do sedã de luxo. A chuva era implacável, transformando o mundo num borrão cinza e preto. Ele ficou um segundo ali, motor ligado, olhando as 2 figuras encolhidas debaixo da porta aberta do carro. O que você tá fazendo, Ethan? Você não tem tempo para isso. Mas ele já estava soltando o cinto. Desceu na tempestade, chuva encharcando na hora a camisa de trabalho. As gêmeas olharam para cima quando ele se aproximou. Rostos idênticos, uns 19 ou 20 anos, roupas que provavelmente custavam mais que o aluguel dele. Rímel escorrendo em listras pretas pelo rosto. Problema no carro? Ethan gritou por cima do trovão. A da esquerda sentiu tremendo. Morreu do nada. Tamo aqui há quase 1 hora. Celular descarregou e ninguém parou. Até você, a outra completou, voz pequena e grata. Ethan olhou pro carro. Mercedes preto brilhante, o tipo de veículo que só via quando o cliente rico levava na oficina. Deu a volta até o capô. Posso dar uma olhada? Por favor, disseram juntas. Abriu o capô, chuva escorrendo no rosto enquanto examinava o motor. Não demorou para achar. Terminais de bateria corroídos, conexão frouxa. Conserto simples, mas não ali na chuva. Sua bateria pifou, disse, fechando o capô. Vocês não vão a lugar nenhum hoje. Não sem uma chupeta ou reboque. As meninas trocaram um olhar preocupado. A gente pode ligar para o nosso pai, uma delas disse. Mas a voz não tinha convicção. Ele deve estar ocupado. Ele sempre está ocupado. Algo no jeito que ela falou fez Ethan parar. Ele conhecia aquele tom. Decepção embrulhada em aceitação. Olha, disse. Posso dar carona. Tem um hotel a uns 15 minutos daqui. Vocês ligam pro reboque amanhã. Você faria isso? A da direita perguntou, surpresa genuína nos olhos. Ethan deu de ombros. Não posso deixar vocês aqui. Vem. Elas pegaram as bolsas e entraram no Honda velho dele, um carro que parecia piada perto da Mercedes delas. Mas nenhuma reclamou. Só pareceram aliviadas. Sou Sofia, disse a do banco do passageiro enquanto Ethan voltava para a estrada. Essa é minha irmã Maia. Ethan respondeu, focado na pista. Os limpadores mal davam conta da chuva. Obrigada por parar, Maia disse do banco de trás. Sério, a maioria das pessoas só vê a gente e segue. As pessoas têm medo hoje em dia, Ethan disse. Não dá pra culpar. Mas você parou, Sofia observou. Ethan ficou quieto um momento. Tem uma filha. 6 anos. Se ela ficasse parada em algum lugar, com medo na chuva, eu ia querer que alguém parasse por ela. O carro ficou em silêncio, só o barulho da chuva no teto. Qual o nome dela? Maia perguntou suave. Alice. Que lindo, Sofia disse. Depois hesitou. Você vê ela com frequência?
A mandíbula de Ethan travou. A pergunta acertou forte. Toda vez que dá, o que pode não ser por muito tempo. Ele não pretendia falar isso. Escapou. O peso que carregava finalmente achou uma brecha. Como assim? Maya perguntou. Ethan apertou o volante com mais força. A mãe dela e eu somos divorciados. Ela tá tentando a guarda total. Diz que não sou capaz de ser pai porque trabalho demais, não ganho o suficiente. Vamos pro juiz em 3 dias. Que horrível, Sofia sussurrou. É o que é, Ethan disse, embora a voz traísse. Tô fazendo tudo o que posso. 2 empregos, guardando cada centavo, aparecendo em todo evento da escola. Mas às vezes parece que não é suficiente. Como se o mundo já tivesse decidido que eu não presto. Maya se inclinou entre os bancos. Nosso pai é assim. Sempre trabalhando. A gente mal vê ele. Ele tem todo o dinheiro do mundo. Mas a gente trocaria tudo para jantar com ele uma vez por semana sem ele olhar o celular. Sofia completou baixo. Ele acha que prover é tudo. Não entende que a gente só quer ele presente. Então olhou para ela de lado. Vocês deviam falar isso para ele. A gente tentou, Maya disse. Ele não escuta. Diz que a gente não entende o que é preciso para manter nosso padrão. Parece solitário. É. Sofia admitiu. Dinheiro não conserta solidão. Só deixa ela mais confortável. Ficaram em silêncio um tempo. Chuva batendo forte. Relâmpago iluminando a estrada escura de vez em quando. Ethan pensava em Alice na audiência, em como lutava tanto para ficar com ela enquanto aquelas meninas lutavam só para serem vistas pelo pai. Você parece um pai bom, Maya disse depois de um tempo. Do tipo que para na tempestade. Do tipo que aparece. A garganta de Ethan apertou. Tô tentando ser. Isso é mais do que a maioria faz, Sofia disse. Ele parou no estacionamento do hotel 20 minutos depois. As meninas pegaram as coisas e Sofia virou para ele antes de descer. Obrigada, Ethan. Sério, você não precisava ajudar, mas ajudou. Fez pausa. Espero que o juiz veja o que a gente viu. Que você é exatamente o tipo de pai que sua filha precisa. Eu também, Ethan disse baixo. Elas sumiram no saguão do hotel. Ethan ficou ali um momento, chuva ainda martelando o para-brisa. 3 dias. Tinha 3 dias para se preparar para a luta da vida dele. Dirigiu para casa pela tempestade, mente acelerada. Quando finalmente chegou no conjunto de apartamentos, já passava da meia-noite. Subiu as escadas pro 2º andar, exausto até os ossos. Dentro de casa, Alice dormia no sofá, cobertor puxado até o queixo. Dona Raquel, a vizinha, estava na poltrona lendo revista. Ela tentou te esperar, Dona Raquel sussurrou, levantando. Mas não aguentou. Obrigado por cuidar dela, Ethan disse, tirando os R$ 20 que separou para ela. Dinheiro que ele não podia gastar, mas não tinha escolha. Dona Raquel afastou a mão. Guarda, você precisa mais que eu. Depois que ela saiu, Ethan se ajoelhou ao lado do sofá, afastando o cabelo do rosto de Alice. Ela se mexeu, olhos abrindo devagar. Papai. Oi, meu amor. Cheguei. Senti saudade. Senti saudade também, ela murmurou, ainda meio dormindo. Ele beijou a testa dela. Volta a dormir. Mas ela sentou. Esfregou os olhos. Papai, a gente vai ficar bem? A pergunta rasgou ele. Ela tinha 6 anos. Não devia se preocupar com isso. A gente vai ficar bem, mentiu, puxando ela pro colo. A mamãe disse que eu posso ter que morar com ela. Que você não consegue cuidar de mim. A voz dela era tão pequena, tão assustada. Ethan apertou ela mais forte. Sua mãe tá errada, Alice. Eu consigo cuidar de você. Vou cuidar de você. Não importa o que aconteça na audiência, eu sou seu pai e te amo mais que tudo nesse mundo. Não quero te deixar, ela sussurrou no ombro dele. Você não vai. Eu prometo. Era uma promessa que ele não sabia se conseguiria cumprir. Mas ali, segurando a filha no apê pequeno e simples, chuva batendo na janela, Ethan Cole fez um juramento para si mesmo. Ia lutar com tudo que tinha. Por ela. Sempre por ela. 3 dias até a audiência. 3 dias até um estranho de toga decidir o futuro dele. 3 dias até enfrentar o juiz Benjamin Whitmore. Ele ainda não sabia. O fórum cheirava a madeira velha e ansiedade. Ethan sentou na mesa da defesa, mãos apertadas até os nós ficarem brancos. O defensor público, o Dr. Carlos, mexia em papéis ao lado dele, murmurando sozinho. O homem fazia o possível, mas Ethan via nos olhos dele. Os dois sabiam que não ia ser fácil. Do outro lado, Helena estava impecável num vestido azul marinho que provavelmente custava mais que o salário mensal dele.
O advogado dela, Dr. Davidson, parecia do tipo que devorava casos assim no café da manhã. Helena nem olhou para Ethan. Não olhou uma vez desde que entraram. Todos de pé, anunciou o oficial. O meritíssimo juiz Benjamin Whitmore preside. Ethan se levantou, pernas tremendo. Era agora. O momento que decidia tudo. Olhou a porta atrás do tribunal, esperando o juiz que ia decidir se ele merecia ser chamado de pai. A porta abriu. O coração de Ethan parou. Juiz Benjamin Whitmore entrou. Alto, distinto, uns 58 anos, cabelo grisalho, olhos afiados varrendo o salão. Ethan reconheceu na hora. Não de já ter visto antes, mas da semelhança. Aqueles olhos, aquele queixo forte. Tinha visto aqueles traços 3 noites antes, na chuva, em 2 jovens paradas na estrada. Sofia e Maia. Não podia ser. O juiz sentou, ajustou os óculos, abriu o processo. Olhos percorreram a primeira página. Ethan viu. Uma pausa mínima. O olhar do juiz subiu, caiu direto nele. Reconhecimento passou entre eles, silencioso e elétrico. Bom dia, disse juiz Whitmore, voz firme e autoritária. Estamos aqui hoje para a audiência de guarda de Alice Marie Cole. Advogados, as partes estão prontas? Sim, excelência, disse Davidson suave. Pronto, excelência, Dr. Carlos completou, voz sem a mesma confiança. O juiz assentiu, mas Ethan viu algo trabalhando nos olhos dele. Um cálculo. Uma decisão sendo tomada ali. Antes de começar, juiz Whitmore disse devagar, gostaria de pedir um breve recesso. 15 minutos. Retomamos em seguida. O oficial pareceu confuso, mas assentiu. Todos de pé. Todo mundo se levantou enquanto o juiz saía pela porta dos fundos. O advogado de Helena se inclinou para sussurrar algo para ela, provavelmente tão confuso quanto todos. Dr. Carlos virou para Ethan. Isso é incomum, disse. Aconteceu alguma coisa? Ethan não conseguia falar. Mente acelerada, tentando entender o que aquilo significava. O juiz era o pai delas. O pai das gêmeas. O homem que ele ajudou 3 noites antes. E agora esse homem segurava o futuro de Alice nas mãos. Era bom? Ruim? O juiz ia se declarar impedido? Ia usar isso contra ele de algum jeito? 10 minutos se arrastaram como horas. Então o oficial se aproximou da mesa de Ethan. Senhor Cole, o juiz gostaria de falar com o senhor na sala dele. A cabeça de Helena virou rápido. Como assim? Com que fundamento? Só o senhor Cole, o oficial repetiu firme. Davidson se levantou. Excelência, isso é altamente irregular. Nos oponhamos a qualquer conversa privada. O juiz não pediu opinião, doutor, disse o oficial. Senhor Cole, por favor me acompanhe. As pernas de Ethan pareciam gelatina enquanto se levantava. Dr. Carlos agarrou o braço dele. O que ele perguntar, seja honesto. Não tente ser esperto. Só honesto. Ethan assentiu e seguiu o oficial por uma porta lateral, corredor estreito, até uma sala forrada de madeira. Juiz Whitmore estava de pé junto à janela, mãos nas costas, olhando a cidade lá embaixo. Sente-se, Sr. Cole, disse sem virar. Ethan sentou numa das cadeiras de couro em frente à mesa. Coração batendo tão forte que achou que ia explodir. O juiz finalmente virou. Expressão indecifrável. Foi até a mesa e sentou, cruzando as mãos na superfície. 3 noites atrás começou. Minhas filhas me ligaram de um hotel. Estavam paradas na rodovia 89 numa tempestade horrível. O carro quebrou e elas ficaram mais de 1 hora na chuva. Ninguém parou. Ninguém ajudou. Fez pausa. Até você. A boca de Ethan estava seca. Eu não sabia quem elas eram, excelência. Eu sei que não sabia. É exatamente esse o ponto. O juiz recostou na cadeira. Elas me contaram de você. Da sua bondade. De como você tinha todos os motivos para seguir dirigindo. Você estava exausto. Tinha seus próprios problemas. Mas parou mesmo assim. Elas me falaram da sua filha. Dessa briga pela guarda. Senhor Cole, eu não consegui dormir depois que Sofia e Maia me contaram de você. Então li seu processo. Cada página, cada documento, cada acusação que sua ex-mulher fez contra você. Ethan não ousava respirar. Sua ex-mulher alega que você é financeiramente instável, que trabalha demais, que não pode dar um lar adequado para Alice. Mas sabe o que achei interessante? Ela não apresentou nenhuma prova de negligência, nenhuma prova de abuso, nenhuma prova de que Alice não seja amada e cuidada. O que ela apresentou foi muita opinião sobre o que um pai deve poder pagar. Ethan sentiu lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas se recusou a deixar cair.
Também mandei investigar mais a fundo o passado da sua ex-mulher, o juiz continuou. Algo que o advogado dela foi muito The evidence cuidadoso em here não is mencionar. undeniable. Quer I see saber o it. que descobriram? What do we do O now? quê? Ethan sussurrou. We must act Helena Collie swiftly foi and presa within the 2 bounds of the vezes no law. último ano por posse de substâncias controladas. Cocaína. As 2 acusações caíram por tecnicidades, mas as prisões estão registradas. Ela também foi demitida há 3 meses por chegar ao trabalho embriagada. Juiz Whitmore puxou uma pasta e deslizou pela mesa. Esse é o relatório completo da investigação. Testes toxicológicos, depoimentos de testemunhas, documentação de comportamento errático. Ethan encarou a pasta como se pudesse explodir. Sua ex-mulher, o juiz disse baixo, não é apta a ter a guarda da sua filha. Ela mentiu para este tribunal, e agora vou garantir que a verdade apareça. Por que o senhor tá me contando isso? Ethan perguntou, voz falhando. O senhor podia se declarar impedido. Deixar outro juiz cuidar. Podia, juiz Whitmore concordou. Mas não vou. Porque 3 noites atrás você me mostrou algo sobre caráter que eu não posso ignorar. Você ajudou 2 desconhecidas quando tinha todos os motivos para não ajudar. Mostrou bondade quando estava exausto. Parou quando todo mundo seguiu. Ele se levantou. É esse tipo de homem que eu quero criando uma criança. Não porque ajudou minhas filhas, mas porque ajudar desconhecidos quando mal consegue se ajudar mostra quem você realmente é. Ethan não conseguiu segurar mais. Lágrimas escorreram pelo rosto. Vou voltar lá para fora, o juiz disse. E vou apresentar essa prova. O advogado da sua ex-mulher vai objetar, vai argumentar. Mas fatos não mentem, Sr. Collie. E caráter também não. Ele foi para a porta, parou. Minhas filhas pediram para te dizer uma coisa. Disseram para te falar que Alice tem sorte. Que ela tem o tipo de pai que elas desejavam ter tido enquanto cresciam. A voz dele engrossou. Elas estavam certas. Eu não estive presente para elas como devia. Mas você aparece para sua filha todo santo dia. É isso que importa. O juiz abriu a porta. Vamos terminar isso. Ethan voltou pro salão zonzo. Helena olhava afiada, desconfiada. Davidson parecia predador sentindo sangue. Mas Ethan não ligava mais. Pela primeira vez em meses, sentiu algo que quase esqueceu. Esperança. Todos de pé, chamou o oficial. Juiz Whitmore sentou, expressão agora totalmente profissional. Pegou a pasta que Ethan viu na sala dele. Antes de ouvir as alegações iniciais, começou. O tribunal recebeu nova informação relevante para este caso. Informação que não foi divulgada pelo advogado da peticionária. Davidson se levantou na hora. Excelência, que informação? Não fomos notificados. Sente-se, Dr. Davidson. A voz do juiz era calma. Vocês não foram notificados porque sua cliente deliberadamente escondeu. O rosto de Helena empalideceu. Senhora Collie, juiz Whitmore disse, olhando direto para ela. A senhora se apresentou a este tribunal como uma mãe estável e responsável buscando proteger sua filha de um pai inapto. Mas omitiu suas 2 prisões por posse de drogas. Omitiu sua demissão por chegar ao trabalho embriagada. Omitiu que está sob investigação por abuso de substâncias. O salão explodiu. Davidson de pé objetando. Helena balançando a cabeça, lágrimas escorrendo, mas pareciam lágrimas de pânico, não de tristeza. Excelência, isso é, essas acusações foram arquivadas. Isso é calúnia. As acusações foram arquivadas por tecnicidades, juiz Whitmore disse calmo. As prisões estão registradas. Os testes toxicológicos são positivos. Os depoimentos de testemunhas estão documentados. Ele ergueu a pasta. Este é relatório completo da assistência social. Está tudo aqui. Olhou para Ethan e por um segundo, algo passou entre eles. Gratidão, reconhecimento, compreensão. Este tribunal, juiz Whitmore anunciou, concede guarda total de Alice Marie Collie ao pai, Ethan Collie. Senhora Collie terá visitas supervisionadas após conclusão de programa de reabilitação. Sessão encerrada. O martelo bateu. E o mundo de Ethan Collie mudou para sempre. Ethan não conseguia se mexer. Ficou congelado na cadeira, as palavras do juiz ecoando na mente. Guarda total. Alice era dele. Ia ficar com ele. Dr. Carlos apertava a mão dele, dizendo que era inédito que tiveram sorte. Mas Ethan mal ouvia. Olhava para Helena do outro lado. Via ela desmoronar enquanto Davidson sussurrava urgente no ouvido dela, provavelmente já planejando o recurso que não ia dar em nada. Ela mentiu. Tentou tirar Alice dele com mentiras. E quase conseguiu. Senhor Collie. O oficial se aproximou.
Pode ir embora. Ethan se levantou com pernas bambas. Olhou pro tribunal, mas juiz Whitmore já tinha sumido pela porta dos fundos. Tinha tanta coisa que queria dizer, tanta gratidão queimando no peito. Mas o momento passou. Saiu do fórum pro sol brilhante. A tempestade de 3 noites atrás parecia de outra vida. Tudo parecia diferente. O ar, a luz, o peso nos ombros, tudo transformado em uma hora. O celular vibrou. Dona Raquel. Como foi? Perguntou assim que ele atendeu. Ganhei, Ethan disse. E falar em voz alta tornou real. Ganhei, Dona Raquel. Alice fica comigo. Ouviu ela chorar do outro lado. Graças a Deus. Graças a Deus, Ethan. Alice estava tão preocupada. Não parava de perguntar se você ia voltar. Diz pra ela que tô indo pra casa agora. Diz que vamos comemorar. Ele praticamente correu pro carro, mãos tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. A volta pra casa foi um borrão. Ruas, semáforos, curvas no automático. Só pensava em Alice, em abraçar ela, em dizer que nunca mais ia precisar ter medo. Quando abriu a porta do AP com força, Alice estava no chão com os livros de colorir. Levantou o rosto, olhos grandes e assustados, procurando resposta no rosto dele. Papai. Ethan caiu de joelhos e abriu os braços. Ela correu para ele e ele a pegou, apertando tão forte que achou que nunca ia soltar. Você fica comigo, sussurrou no cabelo dela. Pra sempre. Você fica comigo pra sempre, meu amor. Alice se afastou um pouco, olhou para cima com aqueles olhos castanhos enormes. De verdade? Não vou ter que ir embora? De verdade. Eu prometo. Você é minha, e nada vai mudar isso. Ela jogou os braços no pescoço dele e começou a chorar. Soluços grandes de alívio. Ethan chorou também, ali mesmo no chão do AP pequeno, segurando a única coisa que importava no mundo. Dona Raquel observava da porta, enxugando os olhos com lenço. Vou deixar vocês a sós, disse suave, e saiu. Por um tempo longo ficaram só ali juntos. Depois Alice se afastou e limpou o nariz na manga. Podemos tomar sorvete? Perguntou, voz ainda tremendo. Ethan riu. Um riso verdadeiro que veio de algum lugar fundo que estava trancado há meses. Podemos tomar todo o sorvete que você quiser. Foram na sorveteria pequena a 2 quarteirões, aquela de todo vermelho, onde o dono sempre dava granulado extra para Alice. Ela pediu chocolate com granulado colorido e ursinhos de goma. Ethan pediu baunilha. Sentaram na mesinha junto à janela, vendo gente passar. Papai, Alice disse, lambendo a colher. O que fez o juiz mudar de ideia? Ethan pensou naquela noite de tempestade. Nas 2 meninas na chuva. Na escolha de parar quando podia ter seguido. Eu ajudei umas pessoas, disse. Quando elas precisaram. E acho que às vezes a bondade volta pra gente de um jeito que a gente não espera. Tipo karma? Alice perguntou. Ela aprendeu a palavra num desenho animado. Ethan sorriu. Tipo karma. Terminaram o sorvete e voltaram pra casa de mãos dadas. O celular dele tocou. Número desconhecido. Alô, Sr. Cole? Benjamin Whitmore. Ethan parou de andar. Excelência, eu não sei como agradecer o que o senhor fez hoje. Eu fiz o que era certo. O juiz interrompeu gentil. Só isso. Mas tô ligando porque minhas filhas gostariam de te ver de novo. Pra agradecer direito. Queremos convidar você e Alice para jantar sábado, se estiver disponível. Ethan olhou para Alice, que observava curiosa. Seria uma honra, disse. Ótimo. Sofia vai te mandar o endereço. 19 horas. E Sr. Cole, traga fome. Minhas filhas estão planejando esse cardápio há 2 dias. Sábado chegou mais rápido que Ethan esperava. Pegou emprestado uma gravata do vizinho e garantiu que Alice usasse o vestido amarelo favorito, o de girassóis. Foram até um endereço nas colinas onde as casas tinham portão e garagem que cabia 10 carros iguais ao dele. Sofia e Maia abriram a porta, sorrindo. Você veio? Sofia disse, puxando ele para um abraço. Claro que viemos, Ethan respondeu. Maia se abaixou na altura de Alice. Você deve ser a Alice. Seu pai falou tanto de você. Alice se escondeu atrás da perna dele, tímida de repente. Mas Maia só sorriu e estendeu a mão. Quer ver nossa sala de jogos? Tem todos os videogames do mundo. Bom, quase todos. Alice olhou para Ethan pedindo permissão. Ele assentiu. Ela pegou a mão de Maia com cuidado. As duas sumiram pela casa, deixando Sofia e Ethan no hall. Ela é linda, Sofia disse. Parece muito com você. Obrigado por isso, Ethan disse. Por tudo.
Você teria dado um jeito de qualquer forma, Sofia interrompeu. Pessoas como você sempre dão. Você luta pelo que importa. Juiz Whitmore apareceu no topo da escada, vestido casual com jeans e suéter. Parecia diferente fora do tribunal. Mais suave. Mais pai comum. Ethan, disse caloroso, descendo para apertar a mão dele. Bem-vindo à nossa casa. O jantar foi barulhento e cheio de risadas. Alice saiu da casca, especialmente quando Maya ensinou ela a jogar corrida e deixou ela ganhar. Sofia contou histórias constrangedoras do pai, que aceitou tudo com gemidos bem-humorados. Ethan ficou olhando, maravilhado com como as coisas podiam mudar rápido. Depois do jantar, enquanto as meninas ensinavam Alice a jogar baralho, Juiz Whitmore levou Ethan pro terraço dos fundos. A cidade se espalhava lá embaixo, luzes brilhando como estrelas. Minhas filhas me disseram uma coisa esses dias, o juiz começou, olhando à vista. Disseram que eu nunca estive presente enquanto elas cresciam. Que escolhi trabalho em vez delas. Fez pausa. Elas estavam certas. Agora o senhor tá aqui e Ethan ofereceu. Por sua causa, Juiz Whitmore disse. Ver o que você estava disposto a sacrificar por Alice, como lutou por ela mesmo quando tudo estava contra você, me fez perceber o que eu perdi. O que abri mão por sempre colocar trabalho em primeiro. Virou para encarar Ethan. Não consigo recuperar o tempo que perdi com elas. Mas posso fazer melhor daqui para frente. E quis te agradecer por esse lembrete. Acho, Ethan disse baixo, que a gente precisava se encontrar naquela noite. O senhor precisava ver o que significa estar presente. E eu precisava lembrar que coisas boas ainda podem acontecer. Que o mundo nem sempre tá contra a gente. Juiz Whitmore sorriu. Minhas filhas perguntaram se você e Alice querem voltar semana que vem. E na outra também. Acho que elas querem fazer disso rotina. A gente gostaria muito, Ethan disse. Gostaria mesmo. Ficaram ali em silêncio confortável. Dois pais que encontraram algo inesperado um no outro. Respeito. Amizade. Compreensão. Lá dentro dava para ouvir as meninas rindo. Risadinha aguda de Alice misturada com vozes de Sofia e Maya. Um som que parecia família. 3 meses depois, Ethan estava no mesmo AP pequeno. Mas tudo parecia diferente. Alice dormia no quarto, e ele olhava fotos no celular. Fotos dos últimos meses. Alice com as gêmeas no zoológico, os 4 num jogo de futebol. Juiz Whitmore ensinando Alice a andar de bicicleta. A vida dele não ficou mais fácil. Exatamente. Ainda tinha 2 empregos. Dinheiro ainda apertado. Mas nada disso importava mais porque Alice estava com ele. Segura. Amada. Feliz. E ele ganhou algo que nunca esperou. Uma família. Não de sangue. Mas de escolha. De bondade. De uma decisão de parar na tempestade quando podia ter seguido. O celular vibrou. Mensagem de Sofia. Noite de filme sábado que vem. Escolha da Maya dessa vez, então se prepara para algo esquisito. Ethan sorriu e respondeu. A gente vai. Guardou o celular e foi até o quarto de Alice. Ela estava encolhida com o elefante de pelúcia, respirando suave. Beijou a testa dela e sussurrou. Te amo, meu amor. Quando virou para sair, ela murmurou dormindo. Também te amo, papai. Ethan fechou a porta devagar e encostou na parede, deixando o peso de tudo cair sobre ele. O medo. A luta. A vitória. A graça inesperada de estranhos que viraram família. Às vezes os menores atos de bondade criam as maiores mudanças. Às vezes parar para ajudar 2 meninas na tempestade salva seu mundo inteiro. Às vezes as pessoas que você ajuda viram as que te salvam. E às vezes quando você luta pelo que mais importa, quando aparece e se recusa a desistir, o universo luta de volta por você. Ethan Cole aprendeu isso do jeito mais difícil. E nunca ia esquecer. Então, se você tá assistindo isso agora, onde quer que esteja no mundo, lembra disso. Bondade importa. Aparecer importa. Lutar pelas pessoas que você ama importa. Você nunca sabe quando uma pequena decisão, um momento de escolher ajudar em vez de seguir em frente, pode mudar tudo. Se essa história tocou seu coração, faz um favor pra gente. Dá like. Compartilha com alguém que precisa ouvir. E se inscreve no canal para mais histórias que lembram o que significa ser humano. Deixa um comentário e conta pra gente. Você já teve um pequeno ato de bondade que mudou sua vida? A gente adoraria ouvir suas histórias. Até a próxima, continua aparecendo, continua sendo gentil, continua lutando pelo que importa.